Conhecido militante da resistência contra a ditadura militar, Teodomiro Romero dos Santos passou 9 anos preso, até que se viu obrigado a fugir para salvar a sua vida. O longa Galeria F reconta a história dessa fuga e é dirigido pela também ex-militante Emília Silveira. A cela era exatamente disso aqui que você está vendo. Com essa infiltração desgraçada e com esse chão, e a gente dormia no chão. Teodomiro é um cara que com 14 anos começou a militância. Com 16 anos, ele já era um militante importante. Com 18, ele foi preso numa circunstância extraordinária e um pouco a cara do Brasil. Por quê? Porque ele é preso, militante da luta armada, durante o auge da ditadura, em 1970, e prendem ele e o amigo e algemam a mão direita dele na mão esquerda do amigo e ele estava com uma pasta. Jogam ele no fundo de um carro e jogam a pasta na parte da frente. E o terceiro, um menino que estava com eles, correu. A polícia entrou correndo no carro com eles para perseguir o menino e começou a atirar. Nisso, a pasta que ele estava no banco do carro. Eles vão e jogam a pasta para trás. Quando jogam a pasta dele para trás, a pasta tinha uma arma. Ele tirou a arma da pasta e começou a atirar e matou um sargento. E foi um dos caras mais conhecidos no Brasil como militante revolucionário, um torturadíssimo e preso por 9 anos. E nas semanas que antecediam a anistia, ele fica sabendo que ele não só não ia ser solto, como ele estava ameaçado de morte. E aí ele decide fugir. Se liga com a igreja e com o clero e vai numa aventura durante 3 meses até conseguir sair do país. E o filme faz um corte, o filme é a história dessa fuga. Então ele leva o filho com ele para percorrer os lugares por onde ele passou em 1971. Essa relação dos dois sempre foi uma relação um pouco mais difícil. Então, durante o filme, o filho é quase um espectador da realidade. Ele está conhecendo aquelas coisas e o filme vai te levando até um momento em que ele resolve falar. É preciso muita disposição. Muita. Porque o preso que foge não comete crime não, mas quem auxilia ele a fugir comete. Me voltar para essa temática é um interesse meu pessoal, porque eu acho que não dá para você fazer cinema sem você falar de você mesmo. E eu sou ex-presa política, que também saí da prisão e passei a ter uma vida completamente igual de todo mundo. Mas ter mergulhado nessa temática, depois de já ser uma profissional de 1000 anos, depois de já ter mais idade, foi, de certa maneira, fazer uma análise de novo. O Grupo Teatral Moitará pesquisa e realiza há mais de 2 décadas trabalhos em cima da máscara teatral, com a produção de obras inéditas e a elaboração de uma metodologia própria. Dá uma olhada. O Grupo Teatral Moitará inicia suas atividades em 1988, quando eu e Vinícius Fonseca nos encontramos e, enfim, para pesquisar sobre a dramaturgia do ator. E tivemos como um eixo dessa pesquisa a linguagem da máscara teatral, que desde o começo nos chamou muita atenção, porque a gente acreditava que ele era um instrumento pedagógico muito rico para pesquisa do ator sobre si, enfim, sobre o personagem, sobre a cena, sobre tudo que o circunda também das relações humanas. Aí iniciamos essa pesquisa, inicialmente nós dois, numa sala mesmo, e ficamos aproximadamente 6 anos, enfim, mais envolvidos com a pesquisa do que propriamente com resultados cênicos. Na década de 90 a gente conhece um artista que é escultor, mascareiro, ligado às artes visuais, que é Donato Sartori, que já desde o pai dele, Meleto Sartori,
desenvolvia na Itália uma pesquisa muito aprofundada sobre a máscara, desde a sua confecção. Também tinha um acervo enorme sobre máscaras de todo o mundo. E eles tinham uma pesquisa muito profunda sobre a commedia dell'arte, né? Que é o gênero italiano. No Brasil, até então, a gente não tinha referências sobre a máscara. A máscara era muito confundida com um adereço. Não se via muita máscara naquela época como linguagem. O nosso processo de trabalho nasce exatamente da nossa pesquisa prática, onde nós criamos as nossas máscaras, e a partir dessa criação, desse processo de criação, a gente procura dar vida às máscaras teatrais e com elas construir um contexto que elas se desenvolvam, transforme tudo isso em sentimento. Então nosso processo criativo está regado a suor, no barro e na emoção. Nós pesquisamos a máscara, desde a máscara neutra, abstrata, larvária, expressiva, as meias máscaras, que são máscaras falantes, e o assento, que é considerado a menor máscara do mundo, é o nariz do clown. O Grupo Moitará, ele tem uma sede, nessa sede a gente tem uma biblioteca aberta para consulta pública e temos também um espaço multiuso no segundo andar, então todos são convidados, e tem a página do Facebook, que é só entrar Grupo Moitará, Facebook, curtiu, e a partir daí seremos eternos. A mostra Mercê do Impossível reúne a obra da poeta carioca Ana Cristina César, um dos maiores nomes da geração de poesia dos anos 70. Os curadores da mostra nos contaram um pouco sobre a vida da autora. Eu e o Thiago, a gente estudava junto, produção cultural na UF. Na verdade, ele me apresentou a poeta, ele falou, você tem que conhecer essa poeta, ela é incrível, ele falou Ana Cristina César. Aí eu fui pesquisar, aí eu gostei muito também. E aí a gente teve essa ideia de fazer uma exposição. Esse nome também, A Mercê do Impossível, ele é retirado de um poema dela, né, que chama Vacilo da Vocação. E é um poema que inspirou a gente também a fazer a exposição, e onde ela se mostra assim, à mercê do impossível, e ela dá um travessão e fala do real. E é uma poeta que, enfim, tem uma história de vida que se confunde com a história, com a literatura dela. Ana Cristina nasceu em 1952 em Niterói e ela já desde muito pequena ela tinha já uma intimidade com a escrita, porque antes mesmo dela saber escrever, ela ditava poemas para a mãe dela, com 4 anos eu acho. Então eu acho que já começa uma coisa assim, uma familiaridade com a escrita antes de dominar, digamos, né, a escrita antes de aprender a ler e escrever. Publicou 4 livros em vida, além de ter participado 4 livros de poesia, que são Cenas de Abril, Correspondência Completa, Luvas de Pelica e A Teus Pés, nessa ordem cronológica, além de ter saído na antologia da Heloísa Buarque de Holanda 26 Poetas Hoje, que foi a primeira vez que ela foi publicada, e de ter lançado também a dissertação dela, que chamava Literatura Não é Documento, também foi publicado como livro. E aí A Teus Pés, que foi o último livro que ela lançou, foi publicado em 1982 e em 1983 ela morreu, com 31 anos de idade. Ela tem se tornado uma poeta pop, ela tem sido muito publicada, sabe? A Companhia das Letras lançou, enfim, o Poética, que é um volume grande, com toda a poesia dela. Ela tem uma fala que é muito importante, que tá na exposição também, que é de um seminário chamado Literatura de Mulheres no Brasil. E ela fala de uma literatura feita por mulheres, e não uma literatura feminina. Por quê? E ela vai retomar um livro da Virginia Woolf, que é o Um Teto Todo Seu, em que a Virginia Woolf fala que as mulheres não tinham escrito, não tinham feito literatura até uma certa época, porque só era reservado para elas os espaços domésticos, e era reservado para elas esse espaço da intimidade. A Ana Cristina até fala que toda a literatura das mulheres começa no diário, onde você escreve querido diário, onde você já está convocando o interlocutor. E aí a Ana Cristina revira tudo isso, ela inventa uma intimidade fictícia, uma intimidade que não existe, ela inventa dados sobre a vida dela, inventa diários que não existem, faz esse livro muito importante que chama A Teus Pés, e ela cria esse embaraço assim, nessa literatura intimista, a que usualmente estava relegada à literatura feminina.
essa semana, na parte de música da revista Curta, você confere uma entrevista com a cantora e compositora Larissa Luz. Ela apresenta o seu segundo álbum, chamado Território Conquistado, que traz letras sobre o empoderamento feminino negro. Ela mistura ritmos afro-baianos com batidas eletrônicas. Dá uma olhada. Despodurada, empoderada, eu não abro mão do meu sexo. Dou uma girada, uma gargalhada, sim, eu quero ser o meu sexo. Quero acontecer sem ter que dizer, ei, é o meu sexo. Quem diz que é pra você? Quando eu resolvi fazer carreira solo e lançar um disco independente, eu comecei a refletir sobre as minhas origens, sobre o meu gosto musical, sobre o que eu ouvia. E fui trazendo algumas referências para o meu primeiro trabalho, que se chama Mundança, que fala do processo de transformação, né, interno e externo. Então, no segundo disco, eu vim na continuidade do processo de transformação e inseri novas coisas. Eu vi solter equilíbrio, me descubram, me mexer. A jornada é sagrada, eu quero me conhecer. Sinto meu quadril querendo balança sem restrição. É a realidade do meu corpo, busco uma conexão. É um trabalho que eu estou trazendo a música eletrônica como base, né? Ritmos como o trap, o dubstep, o rap e o dancehall. E a interação desses ritmos com ritmos afro-baianos, né? Ijexá, samba duro, samba reggae. Essa é a minha viagem. Então fui evoluindo nessa pesquisa aí para dar origem à sonoridade de Território Conquistado. Eu fui criando e desenvolvendo as letras com base no tema empoderamento feminino negro, que é uma coisa que eu decidi trazer para o trabalho por conta do meu processo de empoderamento que estava se dando na minha vida. Me olho no espelho e digo, não é meu inimigo. Não te quero do mato, não te quero contido. É território conquistado, é espaço garantido. A gente escolheu também trabalhar com recortes das faces dessas mulheres que eu homenageio no disco, né? Que tem Macota Valdina, Elza Soares, Chimamanda, e invertendo um pouco os papéis, né? Porque na Bahia a gente sempre viu o recôncavo e etc. As mulheres carregando lata d'água na cabeça, cesto de roupa, né? E tava sempre assim, sempre naquela posição de carregar um peso. Então troquei tudo isso pelas caixas de som, numa simbologia direta aí com o nosso poder de disseminação das nossas ideias. Em caso contestável, direito questionável, necessidade de ocupar, invadir as vitrines, lojas principais, referências acessíveis, é poder pra imaginar. Mídias virtuais, anúncios constantes, revistas, jornais. Então quando a gente não se enxerga, quando a gente não tem referência, a gente tem uma outra referência do que é belo, do que é bonito, do que é bom, do que é aceito, a gente passa a querer ser o que a gente não é. Então se a gente não se reconhece enquanto cidadã, enquanto mulher negra, e não se gosta, a gente se coloca de uma outra forma, que faz com que a gente esteja sempre na condição de oprimido, de vítima. Então o racismo vai prevalecendo e imperando e sempre ganhando o jogo, porque a gente está sempre frágil. Então, quando a gente se coloca, se impõe e fala, não, meu cabelo é assim e eu quero usar ele assim porque é isso que eu sou e as pessoas precisam aceitar e me incluir nisso tudo do jeito que eu sou. As pessoas precisam contratar as mulheres negras, a TV precisa contratar as mulheres negras, né? Porque a diferença da mulher negra para a mulher branca é a oportunidade. Eu acho que a música é uma ferramenta muito forte de transformação social e eu acredito nisso, tenho nisso minha motivação para estar fazendo música. Quando eu percebi o que eu estava vivendo, olhei em volta e vi a quantidade de meninas e mulheres negras que passavam pela mesma coisa que eu e poderiam ter, né, uma representatividade, alguém ali falando, compartilhando de histórias que poderiam fazer delas maiores e mais fortes e mais poderosas. Então eu vi ali uma conciliação maravilhosa, né, de verdades. E fui com tudo. Troco estética opressora por identificação transformadora. Procuram-se bonecas pretas, procuram
Trouxe bonecas pretas